né, para nos ajudar aqui na nossa comunicação. Então vocês já pegam esse aviãozinho que está aí embaixo de vocês, já direcionem para as pessoas que vocês querem convidar para entrar nessa live ao vivo. Manda o aviãozinho aí para 1, 2, 3 pessoas. Obrigada, viu, Dani? Obrigada mesmo. Uma alegria imensa tê-la aqui comigo, essa minha coach maravilhosa. Olá, Giuseppe, seja bem-vindo. Andréa Poderosa, minha vizinha querida, né, Neia? Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre autoliderança e autogestão. Separei um conteúdo muito legal para vocês, muito mesmo, né? Então, se você gosta de coaching, se você já conhece um pouquinho do trabalho que a Giovana realiza, a gente vai falar mais ou menos, a gente vai conversar mais ou menos uns 30 minutos, 40 minutos. Hoje, tudo bem, Silvinha? Seja bem-vinda, querida. A gente tem o Instagram agora, ele limita o nosso tempo de live, então a gente não pode ficar assim muito tempo aqui, senão eles limitam, aí a gente corta a nossa conexão. Então a gente vai conversar, tá? Um pouquinho sobre autogestão e autoliderança. Então não esquece de convidar os seus amigos, chama aí pelo aviãozinho, clica para eles, manda um WhatsApp rapidinho. E também não esqueçam, né, que sempre que eu faço uma entrega de conteúdo, é realmente conteúdo, né? Então eu sempre falo que papel e caneta na mão, de repente você tem um insight que aí você quer lembrar, se você quer guardar alguma coisa que você tá aprendendo, quer falar para alguém. Então o que eu queria pedir para vocês? Recomendo que vocês estejam com caneta e papel na mão, tá? E eu queria muito agradecer que hoje a gente começa a nossa entrega aqui de conteúdos com uma estrutura melhor. Vocês estão vendo que eu tô toda iluminada, né? Então agora a gente tá aqui com os meus colaboradores, com a minha parceirona, a Bárbara tá aqui me ajudando. Então a partir de agora a gente vai estar realmente mais preparado para atender vocês, para estar levando para vocês aquilo que realmente é o nosso objetivo e a nossa missão, que é conteúdo que agregue valor, conteúdo que possa ajudar vocês a mudarem a vida de vocês, tá bom? E aí, vamos que vamos? Vamos chegar aqui, vamos convidar o pessoal para chegar. Seja bem-vinda, Eliana, seja bem-vinda, Eloí, Valdir, Janaína Rocha. Oi, Jana, tudo bem? Lisete, do Produções, sejam todos muito bem-vindos, viu? Estou muito contente de tê-los aqui. E não esqueçam de chamar as pessoas que vocês acham que seria legal. Mairinha, beijo, minha amiga, tudo bem? Mayra, que tem um papel muito importante nessa história minha de coach, ela que me levou, né? Que me acompanhou, né, Mayra? Legal. Ai, que bom, Silvia, que você tava com saudade das minhas lives. Que bom, que bom. O Benini, coach, parceiro aí, colega de trabalho que chegou. Então, pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autoliderança e autogestão, né? E aí quando eu fui buscar um pouco de conteúdo, vocês sabem que como eu sou formada, né, pelos conteúdos do coach integral sistêmico, então a minha base de conteúdo, ela é uma base muito consolidada, porque a gente entrega TCC, enfim, é uma série de livros que precisam ser lidos e assim por diante. Mas de qualquer forma, eu tenho agregado não só a minha experiência, né, a minha formação do coach, mas a minha experiência profissional, que ontem eu até estava analisando, porque eu estou num processo aí de um contrato com uma empresa e eles me pediram meu currículo. Eu fui olhar, né, para atualizar meu currículo e realmente percebi lá que são mais de 15 anos de experiência no corporativo, de várias áreas, né, várias experiências em empresas, na área comercial, na área de vendas, na área de gestão. Então acaba que não é só coaching, né? Uma das coisas que a gente precisa atualizar é que a Giovana não nasceu coaching ontem, né? Já são 4 anos aí de experiência com coaching, de formação com coaching, de envolvimento com coaching, mas eu tenho uma história na minha vida antes, né, de trabalho profissional, graças a Deus com muitos resultados, com bons resultados e que me trouxeram também uma bagagem para estar aqui entregando algumas coisas para vocês que eu acredito que vão ser, que possam fazer a diferença, né? E uma das coisas que eu falei hoje, quando eu publiquei sobre a live, é que o meu objetivo é trazer informações e conteúdos que realmente sejam cases reais, né? Então, mais do que a gente ficar aqui fazendo, trazendo uma base conceitual, mas entender que algumas pessoas já estão aplicando, já estão usando, já estão tendo esses ganhos na vida dela e melhoramentos na vida dela através
desse conteúdo, dessas ferramentas e assim por diante, tá? Então hoje a gente vai falar sobre autoliderança e autogestão. E aí eu quero começar com uma frase, né, na hora que eu comecei a fazer minha pesquisa, comecei a juntar, né, os conteúdos. Ela começa o seguinte: autoliderança. Grandes líderes comandam primeiramente a si mesmo. Então, quando a gente fala de autoliderança, a primeira coisa que a gente precisa, vamos dizer assim, de uma maneira bem lúdica, é como se a gente estivesse colocando um espelho permanente na nossa frente. Então, assim, quando eu assumo uma postura real na minha vida, eu assumo a minha autoliderança, né? O ideal é que eu assuma uma autoliderança. Então, quando a gente está falando de autoliderança, a gente está falando de posicionamento. E isso, na maioria das vezes, vem, né, muito claramente da nossa visão, da nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. Então, quando a gente começa realmente a trazer para nós um pouco mais de autoliderança, o primeiro motivo, a primeira situação, possivelmente, é definido por um porquê. Eu defino um porquê pelo qual hoje eu estou mudando a minha vida, adaptando conhecimento novo na minha vida, trazendo ferramentas novas na minha vida, porque eu criei um porquê. Agora vamos fazer um lembrete, né? Vamos fazer um lembrete. E aí é muito interessante, né, a gente pensar aqui. A maioria das vezes, e assim, pensando desde que a gente é criança, desde que a gente começa a nossa vida lá atrás, tudo que a gente vai fazendo é motivado pela nossa sobrevivência. Então o que acontece? A partir do momento que eu começo a viver a minha vida e me auto-assumir como pessoa, né, com a criança, quando ela está lá evoluindo, a primeira infância, a partir de 7, 8, 9 anos, eu começo a assumir o meu papel, eu começo a me ver como indivíduo, né? E isso faz com que não só eu possa ocupar o meu espaço, mas eu começo a buscar uma forma melhor de viver tudo que eu preciso viver. Então, nas brincadeiras da escola, nas brincadeiras com os amigos, dentro da minha casa, eu começo a criar algumas formas de melhorar a minha condição de vida. E isso, claro, buscando uma forma de eu viver melhor. Conforme eu vou crescendo, né, conforme eu vou evoluindo, né, na escola, na minha casa, com os meus familiares, eu vou adaptando condições para que isso aconteça. Às vezes seguindo o exemplo de alguém, né, na maioria das vezes quando criança, seguindo o exemplo de alguém, e aqueles que são mais atentos, mais espertos, vamos dizer assim, eles começam já a criar algumas condições especiais, principalmente a gente percebe isso dentro do perfil comportamental. Só que aí o que acontece? À medida que o tempo passa, né, e aí isso a gente percebe muito na adolescência, né, a gente começa a ver um caminho diferente, né? Então eu tô falando isso para vocês baseados na minha vida. E hoje tá um pouco diferente, mas é baseado na minha vida. Então o que acontece? Eu começo a perceber que vão começar a ser criadas oportunidades para eu fazer as coisas diferentes, né? Para eu conhecer novas pessoas, para eu adquirir mais conhecimento, para eu ir em outros lugares. Conforme eu vou crescendo, e hoje inclusive com a internet tudo acontece muito rápido, está chegando muito rápido. Então o que acontece? A partir do momento que eu tenho uma família que está ali, querendo ou não, me apoiando, né, me sustentando, que a maioria de nós, quando adolescentes, ainda somos sustentados pela família, a gente ainda tem uma barreira ali que a gente precisa seguir a liderança de aquelas pessoas que estão conduzindo a nossa vida. E isso é muito legal, e para nós que somos pais e que somos mães, a gente já começar a ter uma clara ideia de que a liderança dos nossos filhos, elas passam primeiro pela nossa liderança. Então tudo aquilo que a gente faz na nossa vida reflete muito forte na vida dos nossos filhos, principalmente quando eles estão ainda, né, na fase de infância e adolescência. Só que aí o que acontece? A partir do momento que eu realmente crio mais autonomia e eu crio mais oportunidades, mais bagagem, né? Hoje com a internet, hoje com tudo que a gente vê, o que acontece? A gente começa a ver que existe muita coisa, muitas opções, muitas oportunidades, muita coisa pra gente fazer. E é aí que a gente começa a assumir verdadeiramente o nosso papel, né? Então uma das coisas que é bem interessante, que conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, as oportunidades também surgem muito mais. Hoje, por exemplo, você pode perceber a hora que você vê um filho, né, na internet, com o telefone na mão, você vê o quanto de coisa que eles fazem com o celular na mão, de quantos lugares que eles vão, quantas coisas que eles fazem. Mas aí,
o limite, né, desse ir e vir para os nossos filhos cabe a nós pais, né? A gente precisa olhar realmente e entender para onde que é essa direção. Mas agora a gente vai passar de um lado e vamos entender o seguinte. Agora que eu sou uma pessoa adulta, que eu realmente já entendi que a minha vida pessoal, a minha vida profissional, eu já tenho um espaço, já tenho algo que realmente é determinado para mim, eu já tenho uma condição, né, um amadurecimento diferente, o que eu quero para mim? Então, isso é uma das coisas que é muito interessante quando a gente chega num ponto da nossa vida que a gente começa realmente a escolher aquilo que a gente quer, né? Então, hoje eu quero melhorar por algum motivo, eu quero avançar para outro nível, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter uma condição no meu relacionamento melhor, eu quero melhorar, né, o meu networking, eu quero crescer profissionalmente e assim por diante. Então, a autoliderança, principalmente quando você é adulto, ela tem vamos dizer assim, um esquema que ela precisa realmente fazer parte da nossa vida, né? Então, e antigamente era muito diferente, por quê? Porque o modelo do passado, há 20 anos atrás, era muito diferente, a gente não tinha tanta informação, então hoje a gente tem, além de muita informação, muitas opções. Então, uma das coisas que acontece hoje, infelizmente, é que na vida tanto pessoal quanto profissional, a gente acaba tendo muitas distrações. Então, aquilo que a gente define como objetivo, aquilo que a gente define como desejo, aquilo que a gente define como sonho, ele acaba, se a gente não for realmente muito disciplinado, a gente acaba, né, vamos dizer assim, por algum motivo de desafio, de dificuldade, a gente acaba perdendo a força da nossa autoliderança. Então, quando a gente começa a definir um caminho novo para a gente trilhar, um nível, né, profissional, acadêmica, que a gente quer avançar, a gente precisa assumir essa postura de olhar para a minha vida e entender que as minhas escolhas diárias, né, tudo aquilo que eu faço, ele realmente traz um tipo de resultado, né? E esse é o grande ponto, né? Quando eu me autolidero, eu começo a olhar para a minha vida e entender realmente o que está me levando adiante, o que pode me levar adiante e o que pode realmente travar, né? O que pode realmente me fazer eu me distrair daquilo que realmente eu quero fazer para mim, né? Então, quando a gente está falando de trilhar um caminho novo, de buscar um próximo nível, né, que a gente ouve muito isso, eu tenho não só lido, mas eu tenho acompanhado muitos outros profissionais, muitos outros players, né, que eles falam, outros players do mercado que estão aí ajudando também muita gente. E o que me chamou muito atenção foi um executivo agora aí que saiu, e ele participou de uma live falando muito da rotina, do ritmo e do ritual. Isso me chamou muito a atenção, né? Então, quando a gente fala disciplina, como é que tá a sua disciplina? Como é que tá a sua agenda? Como é que tá a sua vida? Tem algumas pessoas que elas ficam meio, né? Rotina? Tem que fazer tudo igual, tem que ser muito disciplinado, esse negócio não dá certo, comigo não funciona. E a gente percebe o seguinte, que quando a gente está realmente buscando melhorar a nossa vida, sistêmica, olhando para vários pontos, a gente precisa assumir isso que é rotina, ritmo e ritual. O meu marido, Rodrigo, ele fala muito isso, né? Se a gente não consegue conduzir nosso pensar, nosso sentir, nosso agir na direção do que a gente quer, a gente não consegue ter resultado, né? Então, quando a gente fala de rotina, ritmo e ritual, a gente está falando que haverão, né, alguns momentos da nossa vida que a gente vai sim ter desafios, vai ter que, às vezes, né, fracassa, erra, enfim, mas a gente precisa entender que isso faz parte do processo. E aí a rotina, o ritmo, o ritual, que no caso, né, é a nossa disciplina diária, ela ajuda muito a compor a nossa autoliderança. E aí o que acontece? Como o nosso cérebro, ele acaba, né, fugindo da dor e buscando prazer, a tendência é que quando a gente começa a ter dificuldade, quando a gente começa a ter algum tipo de desafio maior que chega ali na direção dos nossos objetivos, a nossa tendência é sair um pouquinho, a nossa tendência é relaxar um pouquinho, a nossa tendência é pensar um pouco melhor para ver se isso tudo vale a pena. E é aí que o porquê precisa estar muito claro na sua mente. É aí que a sua visão de futuro
o seu grande objetivo, por que você começou a fazer o que você está fazendo, precisa estar muito claro, né? Se você não tem clareza do que você realmente quer, se você não consegue fechar os olhos e pensar no seu futuro, como é que eu vou estar daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, e sentir isso, é muito complicado você manter o ritmo, né? Manter realmente esse foco em trazer performance para a sua vida. E aí, o que acontece? Normalmente, quando a gente fala de visão de futuro para as pessoas, né? Ah, você tem o mural da vida extraordinária, quem faz Poder da Ação sabe como que isso funciona, né? Se você tem o seu mural do sonho, se você já fez sua lista de metas, se você tem as imagens que você quer. Normalmente, quando a gente começa a fazer isso, não é uma coisa muito simples. Às vezes no primeiro momento que você faz, você não vê com muita clareza aquilo que você quer. Mas conforme você vai insistindo, você vai todos os dias se dedicando a sonhar um pouco com a sua vida, né? 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, você começa a compor essa imagem. E é isso que todos os dias vai fazer sim você criar esse ritmo, essa rotina, esse ritual e manter a disciplina, né? Por quê? Porque você precisa sim, você vai na verdade alimentando a sua forma de sentir com aquilo que você realmente quer viver. E isso te traz uma oportunidade, não mais, e além de oportunidades, condições para você fazer o que precisa ser feito. Outra coisa também que atrapalha muito a nossa autoliderança é a questão da autoestima baixa, né? Então, às vezes, eu tenho uma crença de valor, eu tenho uma crença de identidade, eu tenho uma crença de merecimento que não é muito legal e que isso acaba, de uma forma ou de outra, né, querendo ou não, influenciando a minha autoestima. Então é muito importante que você olhe para a sua vida, que você olhe para você com amor, né, com consideração e veja realmente como que está a sua autoestima, o que você precisa fazer para cuidar dela, né? Então, se eu não tenho uma visão clara do meu futuro e se a minha autoestima ela ainda precisa de atenção, é muito importante que eu comece a gerar outras formas de me autoalimentar para que a minha autoliderança ela se mantenha. Outra coisa também que acaba atrapalhando muito a nossa vida é a questão da falta de inteligência emocional, né? Hoje, como eu falei lá no começo da introdução do nosso assunto, a gente acaba tendo muita coisa para fazer, muitas pessoas para se relacionar, né? É uma exigência interna e externa. E se eu não desenvolvo, se eu não me capacito, se eu não busco desenvolver a minha inteligência emocional, eu posso sofrer, eu posso começar a ter condições e doenças emocionais ou traumas, vícios que podem sim prejudicar totalmente o meu desempenho. Então, se você ainda não conhece os cursos do Poder da Ação, se você não fez o Método CIS, se você nunca ouviu falar sobre inteligência emocional, busque informações sobre isso, né? Busque realmente desenvolver em você um pouco mais de inteligência emocional, né? E uma das coisas também, né, a outra coisa também que também limita e acaba, né, dificultando um pouco a nossa autoliderança é mindset limitado, né, ou paralisado, ou tem um outro jeito que fala isso, você lembra, Bárbara? Não? Enfim, mas tem. O que significa isso? Eu tenho uma mente engessada, né? A gente fala muito da síndrome da Gabriela. Alguém conhece a Gabriela? Eu nasci assim, eu sempre fui assim, a minha vida é assim, pronto, acabou. Então, eu sou inflexível no pensar, no fazer, no agir, no comunicar. Então, eu fico agindo sempre da mesma forma. Eu penso, né? Eu leio um livro, mas eu não consigo colocar em prática. Eu começo uma coisa, mas eu não termino. Por quê? Porque eu acredito que o que eu já faço já tá bom. E aí, para nós do coaching, eu vou ser muito direta agora, eu costumo ser muito direta para vocês que estão me conhecendo hoje, né? Para vocês que estão aí me vendo pela primeira vez, eu tô vendo que tem um pessoal aqui que eu não conheço ainda. Mariângela, eu tô vendo a Dani de novo, Batista, oi lindona, Reflexo do São José, Carol Valiante, ei Carolzinha, tudo bem? Mas para quem ainda não me conhece, eu costumo ser bem, né, direta. Essa síndrome da Gabriela é aquela síndrome das pessoas que são realmente, elas acham que tá tudo certo e elas realmente cristalizam, né, vamos dizer assim, cristalizam um pouco o seu jeito de pensar, né? Então, isso a gente acha e acredita
que é uma forma ou não, né? É uma forma, querendo ou não, de você não só limitar a sua vida, mas limitar tudo que está chegando perto de você. Em alguns casos, isso é arrogância e prepotência, né? Porque a gente percebe que a gente não sabe de tudo, tem muita coisa pra gente aprender. Então, se eu tenho hoje, eu não estou buscando desenvolver o meu mindset, isso acaba prejudicando muito a minha autoliderança. E a outra coisa também, que é super complicado, né, que é onde o problema começa também com relação à autoliderança, é quando eu não tenho um grupo de pessoas, um contato social, uma mente mestra que me ajude, né, um mastermind que me ajude a evoluir. O que é isso, Giovana? Eu tenho um sonho, eu quero aprimorar minha relação, eu quero aprimorar meu casamento, eu quero aprimorar a criação dos meus filhos, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero cuidar mais do meu dinheiro, eu quero trabalhar, eu quero evoluir no meu trabalho, eu quero crescer profissionalmente e eu não tenho no meu grupo de convivência as pessoas ou o número de pessoas que podem me ajudar a pensar melhor nisso, a criar oportunidades, estudar mais e assim por diante. Então a gente precisa sim buscar pessoas que estejam no mesmo caminho, né? Fica muito mais pesado e muito mais complicado se eu falo com parede, né? Vamos colocar assim, se eu falo só com parede. Então a gente precisa sim buscar pessoas, aumentar o nosso contágio social. Isso a gente fala muito dentro do coaching, eu já fiz palestra sobre isso. Quem já foi na minha palestra do contágio social sabe exatamente o que eu tô falando. Se eu não tenho um grupo de pessoas que me acompanham, se eu não tenho um grupo de pessoas que está junto comigo, né? Que de vez em quando eu vou lá, troco ideia, a gente conversa, fala e cria, né? Não só pensamento, mas ações que conduzem para esse caminho, fica muito mais pesado, né? Então, é muito interessante que você alimente seu contágio social. Por isso que quando a gente faz o Poder da Ação, né? Quem já participou, quem foi meu aluno do Poder da Ação, sabe que no Poder da Ação, todos os grupos do Poder da Ação acabam gerando outros grupos, né? Porque as pessoas começam sim a criar, né? Vamos dizer assim, empatia sobre objetivos, às vezes acabam criando negócios, parcerias comerciais, porque estão no mesmo caminho, certo? Então isso é uma coisa muito legal. Gente, tô indo muito rápido? Eu sou uma metralhadora, hein? Falo mais que a boca. A Bárbara tá aqui só olhando. Né? Quanto tempo, Bárbara? Nossa! Já é 9 horas, viu? Então, pessoal, o que eu queria falar pra vocês sobre a autoliderança? A autoliderança é colocar o espelhinho na frente, realmente trazer para nós um objetivo muito claro daquilo que eu quero, do para onde, né, do caminho que eu preciso trilhar para chegar onde eu quero e olhar para isso todos os dias, tá? Agora, como é que eu faço isso? Eu criei uma ideia, eu já sei o que eu quero, eu já pensei, já refleti sobre isso, já meditei sobre isso e eu tô entendendo que isso é legal. Agora me fala como é que eu vejo, como é que eu sei que se tá dando certo, né? Então, como é que a gente sabe, como é que a gente faz para saber se tá tudo dando certo? É aí que a autogestão entra, tá? Não tem como eu fazer nada que seja realmente importante para mim se eu não tenho uma autogestão. Eu preciso olhar para minha vida, né? Eu, Giovana, confesso a vocês que como eu tô mudando um pouco a forma do trabalho diário do meu dia a dia, eu tô precisando fazer autogestão de minutos, né? Porque senão realmente eu perco tempo, eu acabo me distraindo e assim por diante, né? Então, o que é um objetivo sem plano de ação? O que é um sonho sem plano de ação? É um sonho, né? Um sonho que fica vagando aí em algum lugar e que, infelizmente, tem pouca chance de acontecer. Então, pessoal, eu queria deixar duas coisas bem... Esse papo que a gente tem, né? Os encontros que a gente tem é super dedicado para as pessoas que querem mudança, que querem melhora na vida. Eu sempre falo isso porque às vezes a pessoa entra na live e fala assim, meu, o que essa moça tá fazendo? O que essa, né, doida aí tá falando? Então, assim, a gente sabe, e é estatístico, que não chega a 3% o número da população mundial que quer mudança, tá? Então, você imagina, né? Então, assim, é muita gente que tá feliz do jeito que tá, beleza?
Então, assim, e por isso que eu falo que existe a ponta da pirâmide, né? Não é a base da pirâmide, é a ponta da pirâmide. Por quê? Porque é muito pouca gente que realmente se dedica a aperfeiçoar conhecimento, a trazer sabedoria, a trazer inteligência emocional, a criar realmente objetivos claros e fazer o que precisa ser feito. São pouquíssimos, pouquíssimos. Então, quando a gente está falando de performance, é uma transformação de vida, é um estilo de vida diferente. Se você quer algo grandioso para sua vida, você precisa mudar, e mudar é para poucos, ok? Então, isso que eu sempre falo nas lives, as pessoas às vezes falam, nossa, ela tá falando para quem? Eu tô falando para quem realmente quer e está buscando o melhor da vida, tá? Então, se você tá feliz, se você tá satisfeito, ótimo também, tá tudo perfeito, tá? Mas talvez o que eu estou falando aqui não faça muito sentido, né? Autoliderança e autogestão não faça muito sentido. Então, agora nós vamos falar intimamente de autoliderança, mas agora com foco na autogestão. O que é autogestão? É autorresponsabilidade. É você não só monitorar a sua rotina diária, monitorar a sua rotina semanal, mensal, a direção, o caminho. Então imagina que você está trilhando o caminho e agora você vai começar realmente a perceber a quilometragem que você está rodando, a condição do veículo que você está rodando, quanto de combustível está, como que está a manutenção disso, como é que está o tanque de combustível e assim por diante. Você vai olhar realmente o diário, tá? Então, e aí é assumir o seu lugar. Como assim o meu lugar? O seu lugar, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Entender no sistema aonde é o seu lugar, né? E mais do que isso, entender os porquês e me entender agora como indivíduo. E colocar, assumir o meu papel, né? Vestir minha camisa, né? E aí eu preciso entender duas coisas. Quando a gente está falando de autogestão, a gente está olhando para a minha vida e entender que os meus pensamentos, que os meus sentimentos, que a minha comunicação verbal e não verbal, ela influencia diretamente o meu resultado. E se eu não olho para isso, se eu não avalio isso diariamente, se eu não olho para o meu resultado atual, eu não tenho como melhorar, certo? É igual quando quem trabalha e tem uma atividade profissional, vive com base em indicadores, certo? Então, se eu não monitorar o que está positivo, o que está negativo, o que está dando certo, o que não dá, e olhar para isso com verdade, olhar para isso com sinceridade, eu não vou entender na minha rotina o que pode estar indo bem, no meu ritmo o que pode ser melhorado, e muito menos o que desse ritual tudo eu tenho tido de melhora na minha vida. Certo? Então, se eu não olho para tudo que está acontecendo, né, eu consequentemente tenho que aceitar o resultado que vier. E é isso que a gente fala, né? Hoje eu tô aqui falando com vocês e eu passei, né, na hora que o Rodrigo chegou à tarde aqui, eu falei para ele, nossa, Rô, eu desenhei aqui tudo que eu preciso fazer numa semana para dar certo, para tudo correr, né, entrar direitinho na agenda. Mas como que eu fiz isso, gente? De ontem, segunda, e hoje o dia inteiro, eu monitorei, agora é uma ferramenta de coaching, fiquem atentos, eu monitorei tudo que eu faço de 15 em 15 minutos, né? Isso a gente chama de folha de produtividade diária. 15 em 15 minutos, desde a hora que eu acordei, 5h30 da manhã, até a hora que eu vou dormir, 9h30, 10 horas, eu coloquei de 15 em 15 minutos tudo que eu fui fazendo. Isso chama folha de produtividade diária. Por que eu faço isso? Porque eu preciso entender para onde que meu tempo está se desviando, para onde que eu tô, o que eu estou fazendo com o meu tempo, certo? E com base nisso, eu vou fazer duas agendas, eu vou criar duas agendas. Eu vou criar a agenda da vida extraordinária, que é exatamente a agenda que eu quero viver, o dia a dia que eu quero viver, a hora que eu quero acordar, o que eu vou fazer, a hora que eu vou estudar, a hora que eu vou me cuidar, a hora que eu vou trabalhar, e a hora que eu vou ficar com os meus filhos e assim por diante. E aí eu vou ter a minha folha da produtividade para entender tudo que eu estou fazendo hoje, e eu vou ter ali na frente uma agenda linda, maravilhosa, perfeita dos sonhos. E com base nisso que eu tenho hoje, da minha produtividade diária, de como eu estou fazendo mecanicamente o dia a dia, e com a visão de futuro, com a agenda de futuro criada, eu vou criar uma agenda funcional. O que é uma agenda funcional? É uma agenda intermediária. Por que a gente faz isso, gente? Porque é extremamente importante eu criar um caminho.
É muito difícil hoje que eu não estou assumindo talvez a minha autoliderança e não estou fazendo autogestão do meu tempo, do meu trabalho e assim por diante, eu de um dia para o outro criar uma agenda extraordinária onde tudo vai dar certo, tudo vai dar tempo, né? Eu vejo muitas minhas coaches maravilhosas, eu vejo quem? A Mayra, a Dani fala, e aí, tá dando conta? Não dá conta de uma hora para outra. A gente vai construindo, conforme André Minuti me ensinou muito bem, a gente vai construindo um estilo de vida abundante. Mas como que eu construo? Eu tenho que ter o projeto, ok? E o projeto é a minha agenda extraordinária. Então imagina que você está construindo uma casa. Eu vou começar a construção de uma casa dos meus sonhos, a minha casa dos meus sonhos maravilhosa, mas eu não tenho ainda o projeto. Como é que faz? Como é que faz? Né? Então, com o projeto você vai fazendo as etapas. Então, ter a folha da produtividade diária e tendo o projeto final da sua obra, você vai criar a sua rotina, a sua agenda funcional. Isso vai te ajudar muito na questão de autogestão. Pegaram aí? Hein? Joguei. Pegaram? Todo mundo anotou? Todo mundo? Pergunta sobre as agendas? Contem pra mim. Entenderam a questão das agendas? Hein? Conseguiram entender esse primeiro passo de autogestão aí? E os universitários entenderam que estão aqui me acompanhando? A cara. Monitorando. Meu marido tá sério, não sei o que aconteceu ali. Vamos lá. Todo mundo entendeu? Muito desafiador. É nada, Dani. Você tá craque já. Então tá. Vamos lá. E aí, pessoal, é o seguinte, pra gente manter essa questão dessa autogestão, como eu falei, a gente precisa criar indicadores, ok? Indicadores pessoais, profissionais. Se você já trabalha numa empresa, se você já tem, né, uma empresa, faz parte de um negócio, é empreendedor, com certeza você já tem seus indicadores mensais para você acompanhar seus resultados. Mas na vida pessoal você também pode criar isso. Você pode criar vários indicadores pessoais de autoestima, disposição física, inteligência emocional, para você entender se o seu desempenho está melhorando ou não, se a sua performance ela realmente está acontecendo ou não. Então você deve sim acompanhar os seus indicadores, tanto os pessoais quanto profissionais. Isso é extremamente importante para a sua autogestão, né? E aí você define o que é importante para você, né? Quando a gente usa o MAS, a gente percebe muito o que é um indicador, né? Quem conhece a ferramenta do MAS sabe que é muito legal, porque conforme você mapeia o MAS, né? A gente tem que ter um MAS aberto, que a gente cria vários indicadores e a gente vai mapeando durante um mês várias coisas que a gente pode evoluir ou não, ou tá evoluindo ou não, dentro da nossa percepção. Então, é possível. E aí você vai fazer isso como? Mês, semana, dia e hora, né? Então você coloca aí na sua agenda um período da sua agenda, um período do seu dia, um período da sua semana, um período do seu mês, para você realmente fazer a sua autogestão. É igual fechamento de mês, né? Eu adoro fechamento de mês. Como eu venho do corporativo e venho da área comercial, fechamento de mês para mim sempre foi uma data especial. Por quê? Porque é ali que eu entendo se o meu resultado foi positivo ou não, né? Então o último dia do mês para mim, o último dia do mês e o primeiro dia do mês sempre é muito importante, porque eu estou avaliando se deu tudo certo, se realmente aquilo que eu me propus a fazer deu resultado, e eu já estou coladinho planejando e revendo meu planejamento para o mês seguinte. Tanto para a vida pessoal quanto profissional. Se você é profissional, se tem, né? Se você trabalha aí numa empresa, você já sabe que isso é totalmente natural, certo? E aí, pra gente também concluir a questão da autogestão, a gente precisa de um ponto super importante. Primeira coisa, pra gente evoluir na nossa performance, a gente precisa buscar conhecimento, né? Existe é natural isso, né? Por mais que a gente saiba das coisas, por mais que a internet tá aí, por mais que tem um monte de coisa acontecendo, conhecimento, ele não tem limite. Graças a Deus, a nossa mente é um HD ilimitado, né? Então a gente precisa sim buscar conhecimento. Mas que tipo de conhecimento? Aquele que está alinhado ao seu objetivo. Tudo que está alinhado ao seu objetivo. Você precisa fazer uma imersão no que realmente está alinhado ao seu objetivo, né? Porque senão você pode, Giovana, mas peraí, vou ficar uma máquina e não vou fazer mais nada? Ritmo, rotina e ritual. Se você realmente tem algo importante para fazer na sua vida,
você vai ter que criar disciplina, né? E você vai ter que buscar eliminar as distrações. Giovana, mas eu não consigo. Eu preciso de um tempo para mim. Então defina esse tempo para você. Defina esse tempo para você na proporção que você realmente precisa para se reconectar com você, para você descansar, mas entenda que se você tem um objetivo muito forte, muito sério, que vai mudar o seu futuro, talvez o futuro da sua família, o futuro dos seus filhos, seus netos, da sua sucessão, é muito importante que você seja principalmente duro com você mesmo. É importante que você seja auto-líder, senão não adianta nada, tá? E aí, a mesma forma que você vai ter que segurar a sua onda, né? Eu falo isso muito pra mim mesmo, para os meus clientes. Segurar a sua onda e fazer o que precisa ser feito. Você vai ter que também se cuidar para fazer com amor aquilo que você precisa para se restaurar. Então, eu, por exemplo, eu não ligo de acordar cedo, né? Eu acordo, ontem mesmo acordei 4h30 da manhã pra estudar, enfim. Mas eu preciso de um dia por semana para eu dormir até a hora que meu sono acabar, né? Então, isso é uma coisa que eu, Giovana, preciso. Então, eu preciso criar na minha agenda algo que realmente me desafie, algo realmente que me impulsione, mas eu preciso do meu tempo comigo, meu tempo para eu descansar, meu tempo para eu dormir, meu tempo para fazer uma coisa que eu gosto. Então, crie isso na sua agenda. O problema é que hoje, infelizmente, tem muita gente que só passa o tempo fazendo isso. E ele quer muita coisa, mas não está disposto, né, a abrir mão de algumas coisas que dão prazer para ele, para começar a medir, né? E respeitar o que é importante, né? Eu falo muito isso porque a gente vive uma vida sistêmica, eu trabalho muito a questão do sistêmico, né? Então hoje eu falo assim, o que é importante para a Giovana? Importante para a Giovana hoje é resolver essa questão. Então essa questão precisa de prioridade, essa questão precisa de atenção, essa questão precisa de foco. Ok? E o que eu faço com as outras 10? As outras 10 coisas? Elas vão ter atenção, mas eu preciso resolver isso. Então, assim, a gente precisa começar a colocar direção para o que a gente realmente quer, tá? E aí, pra gente finalizar, um dos convites que o coaching integral sistêmico faz, que a física quântica faz, e que várias, né, teorias de desenvolvimento humano, de autodesenvolvimento, elas falam o seguinte, que eu preciso me tornar o grande observador da minha vida. Quando eu tenho autoliderança e autogestão de tudo que eu penso, tudo que eu sinto e tudo que eu faço, eu me torno o grande observador da minha vida. E quando eu me torno o grande observador da minha vida, eu começo não só a mudar as coisas que estão acontecendo, ajustar o que tá bom, né, ou o que precisa ser melhorado, e eu trago realmente uma nova realidade. Eu começo a criar uma nova realidade quando eu me torno o grande observador da minha vida. Então, o grande benefício da autoliderança e da autogestão é eu assumir essa posição de olhar para a minha vida e enxergar minha vida do jeito que eu realmente quero, né? E aí, passar pelos momentos de desafios, pelos momentos de adaptação. Uma das coisas que o coaching ele desenvolve é essa possibilidade, né, da gente mudar, né? Então, sempre que eu venho sempre que um cliente vem em busca de coaching individual, sempre que uma pessoa vem fazer o poder da ação, quer saber do CIS, enfim, sempre que alguém vem até a Giovana, quer seja para o individual, quer seja para os cursos, para os treinamentos, eu sempre falo que é uma jornada, né? Começamos uma jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento para a mudança. E essas mudanças, elas só vão acontecer se você realmente estiver disposto a viver, a passar por tudo que você precisa criar de novo na sua vida, né? Então, esse é o grande benefício do aprimoramento pessoal, né? Do autodesenvolvimento. É quando eu consigo todos os dias, quando eu busco todos os dias ser melhor do que eu fui ontem, principalmente com base naquilo que eu quero para mim, né? E isso é o grande movimento do nosso trabalho, é criar um estilo de vida diferente, criando todos os dias, abordagens todos os dias, monitorando tudo que eu faço para que isso realmente aconteça, tá? E aí a gente entende que quando eu começo esse movimento, quando eu assumo esse papel, quando eu trago a autoliderança, quando eu trago a autogestão, quando eu avalio meus pontos e
faço todos os dias, né, da melhor forma possível, respeitando o que eu quero, respeitando o meu jeito, mas fazendo o que precisa ser feito, as coisas realmente acontecem, viu? Então, pessoal, dúvidas por aí? Tô vendo que várias pessoas entraram, né, e passaram por aqui. Queria muito pedir, na verdade agradecer vocês, né, por essa presença. A gente já passou aí, ó, quase uma hora, quase já. Mas a ideia é, toda terça-feira agora, a gente vai começar, a gente vai voltar a se reunir, né? Então toda terça-feira à noite a gente vai ter uma live pra gente conversar sobre os assuntos do coaching, pra gente conversar sobre os assuntos... Oi, Lelê, tudo bem? Pra gente conversar sobre aquilo que eu acredito que não só tem feito diferença e que estão fazendo todos os dias na minha vida, mas que estão fazendo dos meus clientes também, tá bom? Eu queria muito agradecer a todos vocês. Edivan, quem tá aqui? Edivan, a Dani, minha linda, Anderson, quem mais tá aqui, gente? Salvatore, Salvatore toda terça às 8h30 da noite, tá? E Fernando, meu amigo, Fernando Vilela, obrigada Dani, obrigada, tudo bem, querida? Ellen, oi Lelê, tudo bem, querida? Então, pessoal, toda terça-feira agora, às 8h30 da noite, a gente vai fazer uma live, tá? Eu vou começar a fazer umas enquetes, tem vários temas pra gente conversar, mas eu vou fazer algumas enquetes. É importante pra quem tá aqui. Janaína linda, obrigada pela companhia. Lu Mendes, obrigada. Ei, Lu, de Aparecida, tudo bom, querida? Como é que você tá? Eliana, tudo bem, gatona? Miriam, que saudade de você! Miriam, vem fazer Poder da Ação. Gente, seguinte, Poder da Ação vai ser dia 31 de agosto, São José dos Campos, né? O nosso curso do livro do Paulo. É a nossa 12ª edição, muito especial esse curso, vai ser dia 31. Obrigada a você, Salvatore. Bárbara, show! Que é? Ah, sim, de apoia aí, isso mesmo, Dona Mayra Poderosa, tá? Isso mesmo. Que show, que show. Então, pessoal, é o seguinte, eu queria dar alguns avisos, então. Essa live vai ficar disponível, né? Por 24 horas, vocês sabem que as lives ficam 24 horas. Então, se você gostou, não deixa de comentar, tá? Mas toda terça-feira às 8h30 a gente vai entrar ao vivo. Não deixa de usar esse aviãozinho para chamar as pessoas. Você pode depois encaminhar a live também. Por quê? Porque é super importante que a gente comece a criar um grupo de pessoas, né? A presença da nossa live. E aí o Instagram ele vai começar, né? A realmente difundir mais, a fazer mais... Na verdade, autorizar que outras pessoas assistam, tá? Então, isso seria muito legal. Então, se você gostou, chama os amigos, né? Convida para a semana que vem, lembra do Mastermind, né? Pra gente começar a criar núcleos e contágio social com pessoas que estão no mesmo caminho que a gente, tá bom? Agradeço demais a presença de vocês, né? Estão me perguntando... Como é que é? Como você nos avisa? Sempre nos stories tem um aviso, mas você já pode deixar agendado aí, Salvatore. Toda terça, 8h30, viu? Tamara, obrigada, querida, pela presença. E aí é o seguinte... me perguntaram sobre os atendimentos de coaching. Gente, os atendimentos de coaching individual acontecem aqui em São José, acontecem em Guaratinguetá e também acontecem online, tá? Então, se você quer passar por um processo de coaching comigo, em algum lugar aqui no meu Instagram tem o contato da Lívia e da Valdirene, que são as minhas secretárias, assistentes poderosas. Elas ajudam vocês a agendarem as sessões de coaching com vocês, os processos individual. Novidade que vem por aí, que eu vou adiantar já, é que a gente vai fazer um grupo de coach online, certo, Bárbara? Certíssimo. Certo? Ela tá cuidando de tudo, viu? Ela vai ficar gravada assim, tá bom? Então ela vai ficar gravada e na próxima terça a gente tem live ao vivo, conteúdo novo, tá bom? Um beijo pra vocês, obrigada pela companhia, prometo responder todas as perguntas, então podem deixar aqui, tá? Que a gente vai dar um jeito de colocar esse conteúdo para vocês e deixar aqui para vocês. Mas próxima semana, espero todos vocês bem acompanhados aqui para nossa próxima live. Tá joia? Pessoal, um beijo grande, tá? Não se esqueçam de curtir e comentar, que a gente se vê, porque daí quanto mais a gente fizer isso, mais o Instagram autoriza a gente a começar e a continuar trabalhando.
tá bom? Um beijo. Obrigada, boa noite, bom descanso para todo mundo. A gente se vê.